Galera, duas picapes recém-atualizadas, nova Chevrolet Montana e Fiat Toro, com destaque para a picape da Chevrolet, que agora subiu de nível e está conseguindo brigar com a picape da Fiat. Eu separei nesse vídeo aqui as principais diferenças entre as duas para você saber qual que vale mais a pena e quem que vence essa competição aqui. Vamos dar uma olhada nesse comparativo entre as duas picapes? Se a gente começar falando, por exemplo, da parte de motorização das duas, na Toro a gente tem um motor 1.3 turbo com 185 cavalos de potência e 27,5 kg de torque. Se a gente olhar para a rotação máxima da potência da Toro, ela vai trabalhar ali nos 5.750 giros, enquanto o torque 1.750 giros. A relação peso-potência, que é a gente pegar ali os cavalos e comparar com o peso do carro, ela fica em torno de 9,03 kg por cavalo. Olhando para a Montana, a gente tem um motor 1.2 turbo de 133 cavalos de potência, 21,4 kg de torque, e olha como que ela vai trabalhar a rotação na potência e no torque. 5.500 giros na potência e 2.000 giros no torque. Na relação peso-potência, olha como a Montana é um pouquinho diferente, 9,85. A gente consegue ver que com esses números aqui, poxa, o motor da Toro é um pouco diferente, né? É um motor mais robusto, mais forte, a relação de peso-potência ali carrega menos cavalos, né? Quanto mais quilos você carregar nessa relação, é sinal que o carro, ele pode ser potente, mas ele também é muito pesado, né? O bacana é você ter esse número sempre menor. Essa questão de rotação, né, também é muito interessante. A rotação do torque, por exemplo, da Toro, a gente vê que ela trabalha sempre em baixa, né? Enquanto da Montana é ali nos 2.000 giros, o que também não é um número muito alto, né? A gente sabe que motor turbo costuma trabalhar em baixas rotações, é muito legal, né? O carro fica mais esperto ali, responde mais. Porém, num comparativo geral, a gente tem estes números aqui do motor. Agora, olha que bacana a parte de dimensões, né? O porte das duas picapes. Porque a Toro, ela tem 4,94 m de comprimento, 2,99 de entre-eixos, que é o espaço interno, 1,93 de altura, 1,84 de largura, 26 centímetros de altura do solo, enquanto o ângulo de entrada, que é a parte dianteira ali do para-choque, tem 25 graus. E o ângulo de saída, 28,4 graus, né? Quanto mais alto aí, quanto mais graus, o carro ali, ele fica mais distante do solo, ajuda muito você a entrar ali em valetas, em ruas ali um pouco mais voltadas para descida, estabelecimento comercial, para não raspar, né? Tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Na Montana, ela é um pouquinho menor, 4,71 de comprimento, 2,80 de entre-eixos, 1,65 de altura, olha como ela é uma picape baixa, 1,79 de largura, 19 centímetros de altura do solo e o ângulo de entrada 20,7 graus e o ângulo de saída 25 graus. A gente consegue ver que a Montana tem um porte mais compacto. Ela parece ali, por exemplo, um Tracker, né, que é um SUV desse porte também. Enquanto a Toro, ela é um pouco mais robusta, mais alta, mais larga, mais alta também. Então acredito que para o uso no dia a dia é uma dúvida boa, né? Porque a gente tem estacionamentos, uma série de coisas aí que quanto mais compacto o carro, mais fácil de você fazer essas manobras, né? Então a gente tem esses números comparando as duas picapes nessa parte, tá certo? Dá uma olhada nessas informações aqui para você também ter uma noção. A Toro, ela pesa 1.670 quilos, a carga útil, que é a capacidade de peso que ela consegue carregar dentro, 670 quilos e tem uma caçamba de 937 litros. O tanque de combustível cabe 55 litros, enquanto a parte de câmbio e marchas é um câmbio automático com 6 marchas diferentes. Agora olha a Montana, que apesar de ter um número menor, ela não deixa muita coisa a desejar não fica tão atrás assim. Ela pesa 1.310 quilos, carga útil 600 quilos e tem uma caçamba de 874 litros.
tanque de combustível 44 e também tem um câmbio automático de 6 marchas. Esses dados aqui, eles fazem com que o consumo das duas picapes eles fiquem dessa maneira. A Toro, ela vai fazer 6,6 km por litro na cidade com etanol, enquanto com gasolina ela vai fazer 9,5. Se você for para a estrada, a Toro vai fazer 8 km por litro, enquanto com gasolina 11,2. Olha como a Montana é um pouquinho mais econômica. Na cidade com etanol 7,7 e com gasolina 11,1. Se você for para rodar para a estrada, a Montana vai fazer com etanol 9,3 e com gasolina 13,3. Se a gente olhar por cima, assim, a gente consegue ver que a Montana é levemente mais econômica, né? Então, eu acredito que para quem está buscando isso, a picape da Chevrolet vai levar a melhor. O que muda na autonomia, né? Porque a autonomia é a capacidade que o carro consegue rodar em quilômetros sem precisar reabastecer. Nesse ponto a Toro leva a melhor, dá uma olhada. Na cidade, a Toro consegue fazer 363 quilômetros com etanol e na gasolina 523. Caso você vai pegar uma rodovia aí, 440 quilômetros com etanol e 616 com gasolina. Olha como muda um pouco para a Montana. 339 com etanol na cidade e 488 com gasolina. Ela atinge menos quilômetro, né? Na estrada, 409 com etanol e com gasolina 585. Então, para quem vai fazer talvez viagens muito longas e não está pensando em reabastecer tão cedo, a Toro consegue rodar mais, até porque ela tem um tanque de combustível que cabe mais litros, né? Então isso interfere na autonomia também. Quando a gente fala de equipamentos de série ali, os itens, pegando a versão Freedom da Toro, que é a segunda ali, que já vem bem equipada por sinal, ela vai vir de série com diversos itens que a gente já conhece, né? 6 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de rampa, tem painel de instrumentos digital. O bacana dela é que os faróis são full LED, tem ar-condicionado digital de 2 zonas, multimídia de 8,3 polegadas, câmera de ré, troca de marchas no volante e mais outras coisas. Se a gente olhar para a Montana, na versão Premier, que é a topo de linha, ela também vem todos esses itens de segurança, mas o painel de instrumentos, por exemplo, é analógico, né? É igual ao do Tracker, os faróis dianteiros apenas, que são em LED, o ar é digital e não é dual zone, vem outros itens e em contrapartida ela tem carregador de celular sem fio, internet e Wi-Fi. Agora, tá certo que a Toro tem mais outras configurações mais caras e mais completas. Só que mesmo assim, a gente pegando a Freedom, que é a segunda, dá uma olhada na faixa de preço, se você for comparar com a Montana Premier, que já é a top, já é a mais equipada de todos. Aqui eu acredito que vai ter que pensar bem, viu? Porque a Montana não é tão simples, ela vem bem recheada. Dá uma olhada em quanto que cada uma custa. A Toro Freedom 1.3 Turbo, ela está custando a partir de R$ 158.590. Enquanto a Montana Premier 1.2 Turbo, ela custa R$ 140.490. A gente está falando de uma diferença de quase R$20 mil de preço para a Montana, que já é a top. Então eu acredito que quem está buscando uma picape mais econômica aí, tanto para manter no consumo e ao mesmo tempo um carro bem recheado, a Montana pode ser uma boa opção. Agora, se você quer uma coisa mais robusta, dependendo ali, até mais sofisticada, mais equipada, você vai para a Toro, porque ainda tem a Vulcano, que é mais completa, e as versões da Toro Turbo Diesel, né? Que aí já entra numa outra linha de raciocínio. Porém, essas duas eu acredito que são as duas configurações mais equilibradas aí dessas duas novas picapes, tá certo? Se você acha que faltou mais alguma informação, tenta deixar aqui no comentário pra gente saber e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.